Agora, vou apresentar para vocês o nosso entrevistado. Nós vamos começar a bate-papo, vocês vão comentando também, né? Eu quero saber a opinião do Daniel sobre essas coisas que a gente mostrou aqui. Mas antes eu vou apresentá-lo para vocês. Olá, Daniel. Antes, deixa eu aqui falar um pouquinho para vocês quem é o Daniel, né? O Daniel Peixoto, gente, ele surgiu, né, na cena pop musical brasileira em 2005, com a fundação da lendária banda de eletropunk, o Montage, né? Foram pioneiros da queer music brasileira, né? Ele é natural do Crato, sertão do Ceará, já foi elogiada pelo Justin Timberlake, já foi apontada como um novo David Bowie pelo jornal The Guardian, além de ganhar o título de Príncipe Brasileiro do Electron pela MTV norte-americana. Também venceu o prêmio Dinamite de música 2 vezes na categoria Melhor Álbum Eletrônico do Ano. Pós-montagem, ele está em carreira solo, pela qual ele já lançou 2 álbuns, que é o Mastigando Humanos, que tem o grande hit Olhos Castanhos, e o Disco Massa. E agora ele está lançando um novo single, quem vai falar mais para nós, que vai compor um novo álbum, Tropiqueer, que já tem um monte de participação incrível. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado. Obrigado. Eu estava me divertindo horrores aqui com as notícias, com os vídeos. Não, eu fiquei rindo o dia inteiro com esses vídeos, mano. Eu passei um mês agora no Ceará, né? Fui fazer uns trabalhos lá. E o governo do Ceará agora, assim, há 8 anos que já é governado pelo PT, e o PT ganhou mais uma vez, né, agora. E foi inaugurado, tinha uma praça lá, uma coisa similar ao que era a Cracolândia, em São Paulo, que tinha uma estação de trem que era abandonada, e o governo fez uma reestrutura nesse lugar, inaugurou uma pinacoteca, tem um centro de eventos, tem um centro gastronômico, e estava tendo, todo dia tinha um evento incrível, teve show da Cell, e um dia desses eu fui tocar com o Montage lá. E esse espaço fica do lado de um forte, que é o Forte de Fortaleza, que deu nome à cidade, e a galera estava lá bloqueando a rua. Assim, esse lugar foi escolhido estrategicamente para ser revitalizado, porque tem um fácil acesso à cidade, e essas pessoas estavam fazendo um bloqueio justamente para fazer com que as pessoas que estavam indo usufruir da cultura gratuitamente fossem possibilitadas de chegar com mais facilidade, assim. E como você falou, assim, não tem ninguém doido, eu acho que são pessoas que são lúcidas nesse sentido mesmo, mas, ao mesmo tempo, eu consigo enxergar alguma coisa parecida como uma seita, né? Assim, quando você fica tão fanático por uma coisa, se a gente for olhar para a história, assim, algo mais recente, teve aquela seita Verdade Suprema nos anos 90, onde as pessoas se suicidaram coletivamente, porque eles acreditavam tão piamente nas loucuras que um guru pregava, e o cara era mó safado, comia as adolescentes da seita, e, enfim. Acho que quando você... A fé, ela pode te encaminhar para um lado muito bom, mas ela pode também te cegar e fazer com que você utilize dessa fé para coisas que são dessa natureza, assim. A gente acha engraçado porque é bizarro, mas, no fundo, não é engraçado, né? Assim, as pessoas estão atrapalhando a nossa vida, nosso direito de ir e vir, e desrespeitando a democracia. O cara já foi eleito, já está tudo certo, já está fazendo as coisas, o povo chorando em porta de quartel, vão... Não, e uns barbados, né? Eu concordo com você, eu acho, claro, a gente dá risada, porque é engraçado por um lado, eu acho triste por outro. Sim. Você vê o Chorão lá, é um cara jovem, deve ter o quê? 30 anos no máximo. É um jovem que deveria, sei lá, estar fazendo uma coisa produtiva da vida dele. O que eu notei, assim, desses movimentos gerais, que eram mais, assim, umas pessoas mais velhas, fiquei até impressionado, porque eu não tinha visto esse vídeo desse cara, que é realmente bem novo. Alguém comentou aí, uma das pessoas que está assistindo comentou, se as pessoas não trabalham. Eu ficava fazendo a mesma pergunta, assim, ninguém tem nada para fazer, essas pessoas não trabalham. A galera mijando e cagando em banheiro químico, dormindo em barraca, pegando chuva, assim, tipo... E, na maioria dos casos, essa galera, os tiozão do Zap, que já são aposentados e tal, mas vê uma galera muito jovem, você vê, tem gente que casou, teve gente que pariu,
nesses Sim. acampamentos, assim, tipo, pelo amor de Deus, sabe? Não, Em 2018, a gente, naquele fatídico 29, ou foi 28 de outubro de 2018, nós ficamos arrasados, botamos o nosso rabinho entre as pernas e passamos 4 anos tomando o cu, não calado, mas, enfim, respeitando o que a maioria tinha decidido. É tão difícil para essas pessoas fazerem o mesmo, assim, ou eles vão ficar, como a menina disse assim, Lula vai ser presidente até 2030, eles vão ficar até 2030 na porta de quartel gritando e chorando. Mas assim, eu acho que eles estão ainda no estado de choque, né, com a derrota. Mas é que aí tem um caráter que me parece que essa galera, eles são mimados, né? São pessoas da classe média alta para cima. Exato. Como você bem notou, banheiro químico, carne, né? Teve vários vídeos mostrando peças de carne chegando em vários acampamentos. Então também é um movimento que está sendo investigado isso, né? Que ele é sustentado. Você tem ali e tem muito dinheiro atrás. Porque, gente, aluguel de banheiro químico é caro. Claro. Quem já organizou evento sabe disso. É caro assim, manter essas coisas. Manter barraca. E não são barracas vagabunda, não. As barracas tipo, essa boas. coisa da comida, né? Tinha fartura de bebida. Tem um vídeo maravilhoso de um cara que se infiltra para comer e beber de graça. Você vê que não é os fãs de Justin Bieber acampado no Morumbi, passando fome, assim. A galera lá come do bom e do melhor, bebe champanhe. Eu fico lembrando do movimento da época do impeachment, do golpe. As pessoas em frente à Fiesp comendo picanha e bebendo espumante Chardonnay. Bonitas lá. Não, e você falou agora uma coisa que eu pensei aqui. Até os fãs do Justin Bieber passaram veneno de verdade. Pedindo banho para a vizinhança. Tem umas matérias que mostram que a vizinhança, não, toma um banho aqui, eles pagavam para tomar um banho. Não, entendeu? E no final das contas, assim, os fãs de Justin Bieber têm 16 anos e essa é a fase de passar por esses perrengues, assim. Agora você ficar com seus 40 anos na cara, passando necessidade, pegando Covid, levando para a família, para um bando de pateta que abandonaram você, assim, porque assim, eles foram embora agora, mas desde o dia 30 de outubro que eles estão cagando para essa galera, foram lá para o Catar assistir, sabe, assim, eles estão... Eu fico pensando nisso, assim, será que essas pessoas não ficam pensando assim, eu tô aqui passando por uma necessidade, acho que qualquer forma de manifestação é legítima, mas, assim, cadê o bom senso dessas pessoas que estão dormindo em barraca e a galera tá lá no conforto dos seus 51 imóveis comprados com dinheiro vivo? Exatamente, morando em mansões na área nobre de Brasília, né? Bem lembrado. Eu quero pegar esse ponto, Daniel, né? Que a gente sai desse buraco, né? Obscurantista. E você, como artista, né? Eu fiquei pensando nisso quando eu estava montando a pauta, né? Porque a cena que você surge, você, a montagem, outros artistas também, era um momento do ápice, né? De um Brasil acontecendo, né? Da cultura. Você tinha o Mercado Mundo Mix lá na Barra Funda de São Paulo, que era um encontro também Cara, a gente cultural. tinha Gilberto Gil como ministro. Imagina você trocar Gilberto Gil para o Mário Frias. Pelo amor de Deus. Então, daí eu quero um pouco da sua sensação, uma coisa bem subjetiva mesmo. Primeiro, assim, o que foi passar o período bolsonarista e como artista, né? Você pode falar um pouco, mas como que foi também quando o Lula venceu e depois a Margarete Menezes com um discurso maravilhoso sobre a cultura, com o maior orçamento da história do Ministério da Cultura. Como que está sendo esse momento, Daniel? Olha, como você falou lá no início da minha apresentação, eu sou do Crato, né, que é uma cidade no sertão do Ceará, e a gente sabe que o Nordeste do Brasil é a região mais pobre, né, do país. E a minha infância, quando a minha mãe casou, a minha mãe casou com outro homem que não é o meu pai, né, e eles formaram uma nova família, foi um período muito duro para a gente, assim, eu lembro que a gente nunca passou fome, nunca passamos necessidade, mas, assim, era um período de extrema carência. Eu não tinha sapato para ir para a escola, umas coisas assim, sabe? E aí fui embora para Fortaleza e justamente nesse período onde
o Lula entrou pela primeira vez, em 2002, e logo nessa época, eu já estava trabalhando, já era artista, já trabalhava profissionalmente com cultura, sempre na dureza, mas conseguindo fazer as nossas coisas. E o Montage, que foi onde, né, consegui uma notoriedade, consegui viajar ao Brasil e o mundo através da arte, da cultura, foi fundado em 2005, que a gente estava literalmente o que você falou, assim, vivendo o ápice da grandeza, e ainda foi melhorando nos outros anos. Eu, como artista e como cidadão, que trabalho profissionalmente com cultura há pelo menos 25 anos. Eu ontem fiz 41 e comecei bem cedo, em 97 eu já trabalhava, já tinha um grupo de teatro, já rodava o Nordeste, Mambembe. Nunca na minha vida, nem desde essa época que eu trabalhava com teatro amador no Nordeste do Brasil, tivemos tanta dificuldade, tanto desespero, assim, se eu não fosse um artista de alma, eu pensei em desistir milhões de vezes e tentar outras coisas, não só pela dificuldade com que a gente passou, mas também porque nós fomos incentivados nessa coisa da seita que a gente falou no começo, a sermos tratados como os inimigos públicos da sociedade, entendeu? Uma função da arte e da cultura, uma delas é registrar o momento que a gente vive para outras gerações. Isso é uma das principais características e uma das principais funções da arte, sempre foi e sempre será. E eles sabiam que a gente ia contar essa história e cumprimos, acho que os músicos, os escritores, né, os roteiristas, cumpriram muito bem a sua função nesse sentido de sermos resistência a essa pancada, assim. Então, as verbas foram cortadas, os suportes foram cortados, o MINC foi extinto, virou uma secretaria sucateada, onde aquele palhaço virou o secretário, para a cabeça daquelas pessoas. E olha que, assim, eu não tenho nada contra nenhuma religião, mas só quem era artista eram os artistas gospel. A gente vive no Estado laico, então isso já é um erro gigante, assim, se dá suporte maior para os evangélicos. Eu, como umbandista, também quero a minha cota, e assim, então juntou essa coisa de sermos inimigos públicos, e algumas pessoas, a grande parte dessa galera que está na porta de quartel, começou a comprar essa briga. Aí virou aquela piada da Lei Rouanet, né, assim, que a gente fica... Assim, meu sonho é mamar na teta da Lei Rouanet, nunca ganhei um para dizer assim, olha, eu tenho 25 anos de carreira. Durante a pandemia, o que me fez, assim, uma época quase a não passar fome, foi que eu ganhei um prêmio da Lei Aldir Blanc, do governo do estado do Ceará, bom que seja pontual, que não foi do governo, né, não foi do governo federal, foi uma das pastas da Aldir Blanc do Ceará. Eu realizei o projeto no Ceará, e que foi o que me salvou, assim, tipo, então, assim, mas contando que em 25 anos eu só ganhei um edital, e todas as vezes que eu ia para as redes sociais me manifestar publicamente, e que, vamos chamar o gado, via que eu era artista, a forma com que eles tinham para me instigar era essa: mama na lei do governo, vive de Lei Rouanet. Eu falei, gente, se vocês soubessem como é difícil a Lei Rouanet, assim, captar... Não é assim, tipo, você ganha um projeto e a grana entra na sua conta. É uma batalha, você tem que captar com empresas que abatem impostos. É uma burocracia sem fim, assim, tipo... Então, essa galera dessa seita, assim, eu acho que tem muito de burrice, né? Sim. Porque é tão fácil das pessoas se informarem, a informação está tão clara, é tão acessível, mas acho que as pessoas não querem mesmo, elas querem acreditar no É uma ignorância profunda. É uma ignorância profunda. Essa coisa da Lei Rouanet é importante, porque assim, eles não sabem como funciona a lei. Isso era um ponto. Só um parênteses, mas continua É isso que eu estava falando, assim, eles acham que a Lei Rouanet é uma coisa que você
qualquer artista tem acesso, e de fato tem, mas que é uma coisa que você inscreve ali, que você ganha 1 milhão, e esse 1 milhão entra na sua conta e está tudo certo. Assim. E a Lei Rouanet, para quem não conhece, é algo além de ser difícil de você entrar, porque o Brasil é um país gigante, com milhões de artistas, todo mundo disputando. Depois que você ganha, que o seu projeto possa ser aprovado, ainda tem uma segunda fase que eu estava vendo na pesquisa, quase que 60% dos projetos não vingam, porque você tem que captar esse recurso. Então, empresas têm que... Né? E a maioria das empresas estão do lado de lá da história. Então, eles vão apoiar. Se você for ver, os artistas que essas pessoas apoiam são alguns dos beneficiados da Lei Rouanet. Eu não vou citar o nome de ninguém aqui, porque eu não quero fazer propaganda para essa galera do agro, mas esses artistas do agro, todos eles são beneficiados pela Lei Rouanet e todos eles captam com muita facilidade que as empresas... Né, a Lei Rouanet, vou dar um resumão assim, uma empresa ela bate do imposto de renda, em vez de ela pagar aquele imposto, ela cede para aquele projeto e tal. Então, para essa galera, é muito mais fácil. E assim, tipo, imagina para mim, que sou uma artista que vem do alternativo, do underground, aquela empresa X ela tem que querer se associar à sua marca porque ela tem que enxergar naquilo um retorno comercial para ela. Então, é claro que eles vão preferir patrocinar o fulano que é lá do agro e que dialoga com a massa, do que com um cara que eles acham que é, né, assim, tipo, olha o que é que eu canto, né? Então, sim. Eu sou o inimigo público declarado. Imagina uma empresa... como chama a música do Ben Flojin, do Montagem? Ou To My Pills. Né? Imagina. Uma senhora empresária do agro. Essa música, inclusive, eu acho que poderia voltar, porque a pandemia deixou todo mundo com a saúde mental abalada e foi um tema que foi conversado, porque quando essa música foi escrita, eu escrevi ela em 2004, a gente gravou ela em 2005, isso era um tabu gigante, assim, sabe? As pessoas não falavam em remédio tarja preta, porque as pessoas que tomavam esse tipo de medicamento eram consideradas loucas. Sim. E hoje em dia, você vê que assim, o Brasil está totalmente medicado. Todas as pessoas passaram por um dano. A pandemia, óbvio, trouxe isso, mas a má administração da pandemia agravou essa situação. Então, além da coisa física, a saúde mental do brasileiro ficou completamente debilitada. E esse tema, né, que na época era uma coisa que tem um sarcasmo, um humor, virou uma coisa cotidiana, porque está todo mundo medicado. Não, se nós pegarmos o número de vendas de Rivotril, gente, bateu recorde. Isso, bateu recorde. Alprazolam. Inclusive, agora eu estou pensando em fazer uma atualização da música com os remédios novos que estão na moda, que não estão. Zopidem, Alprazolam, esses remédios que estão sendo super vendidos hoje em dia, e que lá em 2005, quando eu escrevi a música, eles tinham outros nomes, né? Agora tem os genéricos e vou fazer uma versão atualizada dessa e Daniel, passando todo esse momento horroroso, eu tenho também, eu tenho muitos amigos que trabalham com produção de cinema, fotografia, que foi também assim uma tragédia, assim. Muitos, o que salvou foram as agências de publicidade privadas. Eu divido com outro artista, né? A gente mora juntos, é um amigo meu que nós moramos juntos desde lá da época que morávamos no Ceará, e ele trabalha com fotografia, e é exatamente o que você acabou de falar, assim, ele conseguiu passar pela pandemia com mais facilidade do que eu, porque ele trabalha no mercado publicitário, e as vendas online aumentaram, então, assim, ele continuou trabalhando, ele trabalha num segmento mais moda, então, felizmente para ele, foi mais fácil para isso. Mas quem trabalha com fotojornalismo, com fotografia de arte, essas pessoas, né, todas também passaram pelas mesmas dificuldades de quem... Imagina, olha, em 2020, a minha banda, o Montagem, ia completar 15 anos de história.
e eu tinha fechado com o André Fischer, do Centro Cultural da Diversidade, um projeto lindo, que era o Montagem ia fazer 15 shows com 15 novos artistas de LGBTs que surgiram depois da gente. Era um projeto grandioso e que ia ser super bonito, e que, infelizmente, a gente teve que cancelar, porque, né, a gente, ali no começo da pandemia, a gente vai ficar 15 dias dentro de casa, depois vai ficar só mais um mês. E logo em seguida, a gente, né, eu fiz uma live com o André, eu acho que nos 2 ou 3 primeiros meses de pandemia, que ele ainda tinha lá em 2020 a esperança de fazer porque, para quem não conhece, o André Fischer, além do diretor do Centro Cultural da Diversidade, ele é também o fundador do Mix Brasil e do Festival de Cinema Mix Brasil. E eu lembro que nessa live o André ainda estava otimista de que poderia acontecer o Festival Mix Brasil presencial em 2020. E a gente sabe que não aconteceu. É um baita projeto esse, hein, Daniel? Foi um Eu acho que é o momento de tirar da gaveta esse projeto de novo, hein? Então, isso foi em 2020, agora a gente está em 2023 e a banda faz 18 anos. Então, assim, a gente está começando a articular algumas coisas para celebrar, porque foi uma banda que durante o período que o começo, né, a gente está na ativa de volta, mas lá aqueles 4 primeiros anos foram anos importantes, assim, eu tenho muito orgulho de contar a trajetória do Montagem, porque não tinha uma cena de artistas LGBTQIA+, como existem hoje, éramos só nós, e assim, a galera do rock achava a gente muito gay para estar no rock, a galera gay achava que era muito pesado para estar nos ambientes gay, e ninguém entendia nada, porque a gente falava essa coisa dos remédios, né? Era só um dos temas, a gente falava dos assuntos que eram arrastados literalmente para debaixo do tapete, e as pessoas, os tabus, né, digamos assim. E a gente fez uma pequena revolução, assim, não tem nem um dia da minha vida que alguém agora com as redes sociais me escreva dizendo como foi importante, como aquilo tocou a vida dela de alguma maneira, e incentivando também outros artistas, né, porque a gente veio do underground, mas a gente conseguiu entrar no mainstream e não perder essa característica do underground. Ao mesmo tempo que a gente estava nos programas da Globo, no horário nobre, a gente continuava tocando nos inferninhos, e o discurso trazia isso, e essa coisa de eu ser um homem e que me vestia com roupas ditas de mulher, e ter essa coisa da androginia, e ao mesmo tempo das pessoas ficarem completamente chocadas com o fato do Leco, que é o meu parceiro de banda, ser um cara hétero. Sabe, assim, a cabeça da época das pessoas, isso não podia nem acontecer, assim, como é que... Sabe, é uma banda gay. Eu falei, gente, não é uma banda gay, porque é uma banda que tem 50% hétero, 50% gay, mas assim, por eu ser um frontman. Então, assim, abriu muita discussão e gerou muitos filhotes incríveis, assim, eu tenho vários artistas que são consagrados e que são talentosos e que falaram-me, depois que eu conheci, da importância do Montagem, né, tipo o pessoal da Banda O, quem mais? O Felipe Cato, que gravou comigo, Jupe do Bairro, Johnny Hooker, que são artistas que vieram depois e que tiveram Montagem ali naquele processo de formação identitário, posso falar assim. Não, mas Daniel, com certeza, até para o pessoal que está aqui da Fórum, não sei se todo mundo que está aqui no chat, se alguém conhece, comenta aí no chat, até para nós sabermos. Mas eu lembro que o primeiro contato que eu tive foi, acho que com Raio de Sol. Raio de Fogo. Raio de Fogo, que foi era um hino para as bichas, as bichas mais underground, né? Isso era verdade. Né? Olha, e isso é interessante, assim, muita gente também fala isso, e quando as pessoas entram nessa questão, é o que eu acho mais importante, é o que me toca mais, de tratar de temas, né, trazer a coisa das religiões de descendência africana sem o tabu de ligar a demônio, a Satanás, a coisas ruins, assim, né? E abrir o que eu acho que é mais importante do que só apresentar alguma coisa a alguém, a um público, a uma audiência, é trazer a discussão e fazer com que as pessoas debatam sobre aquilo. E tem muita gente que fala que, assim, tipo, como se sentiu representado por ser da Umbanda, por ser do Candomblé, por fazer parte de religiões
de matriz africana e nunca ter tido um artista pop que tivesse levado aquilo para... Porque a gente cantou isso no programa da Regina Casé, no horário, sabe, sábado, 6 horas da tarde, na Rede Globo. Olha, que incrível isso! Então, assim, tipo, isso é uma coisa que tem um valor histórico muito, muito legal, assim, sabe? De trazer determinados temas que hoje são muito mais aceitos e existe uma abertura, mas na época o que eu quero essa comparação é assim, que não tinha cena. Hoje você tem cena, né? Assim, tipo, os artistas LGBT hoje, você ter esse cartão de visita é quase uma certeza de que coisas vão acontecer. Os editais de cultura hoje te dão privilégios se você faz parte de uma comunidade indígena, se você faz parte de uma comunidade afrodescendente e se você faz parte da comunidade LGBTQIA+, também é um bônus para a aprovação de determinados projetos. E como isso cresceu, né? Enfim, na época não tinha, era só a gente falar tomate na cara, mas não era nem a tomate, era a pedra na cara mesmo. Não, mas até nós conversamos um pouco no bastidor antes de começar, mas eu lembro, era 2008, a gente conversou, 2008, 2007, né? Um show da Feirinha da Parada, que já era um pouco mais misturado, né? Você tinha as LGBT no underground, as LGBT do samba, a parada é isso, ela agrega todo mundo. E eu estava lá cobrindo, naquela época eu trabalhava na Capa, que existia, você lembra da revista Capa? Lembro. Para quem não conheceu, gente, é uma revista LGBT que circulava gratuitamente por bares, cafés e saunas. Capa da Capa. Sim, eu separei algumas fotos aqui, já vai mostrar já. E eu lembro até hoje, como eu fiquei no palco tirando foto, a reação da molecada, que muitos aí também não conheciam, quando tomaram contato com o trabalho de vocês lá, elas, caralho, existe essa banda? Porque as redes sociais ainda eram meio pedra, ainda estava começando ainda. Isso. O Facebook estava no comecinho, era o Orkut, ainda não tinha essa coisa da comunicação mais ágil. O Montagem surgiu no ano que o YouTube surgiu, em 2005. Olha só. Então, a gente realmente estava numa coisa meio pré-histórica da internet e não tinha o streaming ainda. Era uma outra forma, assim, nesses 18 anos, muita coisa aconteceu. Isso que você falou da feira é uma coisa que acontece muito ainda. A gente fez um show há umas 2 semanas atrás, num festival incrível lá em Fortaleza, e estava lotado, muitos dos fãs da época, mas também tinha uma novíssima geração que não fazia ideia de quem eram aquelas pessoas. E é legal reparar que essas reações que você acabou de citar ainda acontecem com as pessoas, assim, as pessoas ainda se surpreendem. E foi legal para a gente sentir que a gente atravessou esses 18 anos sem envelhecer. Assim, o discurso ainda alguns temas ainda não são discutidos. A performance, e apesar de ser essa coisa do boom dos artistas LGBTs, das drag queens, que é maravilhoso, eu acho incrível que exista, mas, assim, tipo, aquela coisa que é do punk, do rock, da agressividade, de cantar gritando, e da performance ser agressiva, das letras serem agressivas. Tirar a roupa no palco. Tirar a roupa no palco e não se preocupar em ser rainbows and unicorns and glitter, assim. Tá dentro do movimento LGBT, mas a gente dialoga muito mais com, sei lá, The Cramps do que com RuPaul, assim. Sim. Não, isso é uma coisa muito importante, que eu lembro que nessa época, um pouco antes, quando eu estava terminando o colégio, primeiro que era assim, né? E nós temos a mesma idade. A arte, gente, que aparecia, digamos assim, nas comunicações de massa, ela era hétera. Sim. Né? As referências, nós tínhamos que aqui em São Paulo ir para a Galeria do Rock, pesquisar, ir atrás. Então, eu lembro que nessa época, para nós foi muito importante, por exemplo, Suede, depois Placebo, que eram bichas loucas que falavam de drogas, falavam de sexo, né? Era um jogo aberto. Então, quando a montagem surge na virada do século, acho que no Brasil é esse impacto também que essas bandas tiveram no Reino Unido, que eram perseguidas também, censuradas, né? Você sente que o montagem também cumpriu esse papel naquele momento, há 10 anos? Com certeza absoluta, porque assim, a gente vem que tinha...
como você falou, assim, a gente sempre soube dos artistas LGBTs na MPB, no samba, mas as pessoas eram extremamente discretas com relação a isso. Então, assim, eu acho muito legal e acho extremamente importante da gente trilhar uma linha do tempo das pessoas que fazem parte da comunidade, mas que, de uma maneira mais corajosa, traziam essa pauta para frente. Então, a gente vai falar de Secos e Molhados durante a ditadura militar, que foi uma coisa, né? Até hoje, aquela imagem, aquela coisa do Ney Matogrosso, aquelas capas, aquele visual, o discurso também, é uma coisa que ali, né? Eu acho que tem uma coisa, Ed Star, Disco Croquetes, né? Maria Alcina, acho que essa galera ali nos anos, né, 60, 70, 80, tiveram sua força. Aí tem um vácuo gigante até Cássia Eller e Edson Cordeiro nos anos 90, porque, assim, eu acho... A minha adolescência foi nos anos 90 e não tinha. Eu me tornei amigo do Edson, a gente gravou juntos, assim, e eu me aproximei dele justamente por conta desse discurso, assim, de gratidão, dele ter sido, né, tão firme na postura dele, mas não tinha outros, não tinham. Sim. E entrando nos anos 2000, antes do Montagem, teve uma banda no Recife que durou pouquíssimo tempo, mas que também, assim, chutaram o pé da porta e que, de certa maneira, até me influenciaram também, que chamava Testículos de Mary. Não sei se você lembra dessa banda. Não. Eram 4 travestis, elas cantavam na frente com uma banda de apoio, baixo, bateria e guitarra, e elas eram, assim, tipo, anarquisticíssimas. E durou muito pouco tempo, porque era tão agressivo, era tão pesado, principalmente para a época, que elas não conseguiam tocar, elas não conseguiam espaço na mídia, elas não conseguiam. Então, assim, tipo, acabou porque as pessoas, pela caretice. Sim. Com Montagem, eu acho que o que aconteceu, o que fez com que as coisas dessem certo, é porque, assim, primeiro a gente ficou muito grande lá no Ceará, virou uma coisa gigantesca, as pessoas não queriam contratar a gente, porque, né, a gente não se encaixava em nenhum dos moldes pré-definidos, e a gente começou a fazer as próprias festas da gente, e as festas eram completamente lotadas, e a gente vendia os ingressos, era sold out um mês antes. Então, as casas começaram a dar espaço para a gente, porque sabia que ia vender ingresso. Quando a gente chegou, primeiro a gente veio para cá, para o Rio, e depois que a gente foi para São Paulo, a gente já tinha um terreno preparado e... Né, assim, as pessoas das colunas, o pessoal na época tinha o Trama Virtual, né, o Popload do Lúcio Ribeiro, Thiago Ney na Folha de São Paulo. Essas pessoas eles já conheciam Montagem, o André Pomba da Dinamite. Então, assim, a gente já chegou em São Paulo com um terreno meio armado. E quando a galera da juventude abraça uma coisa, não tem quem segure, né? Claro, assim, vou fazer uma comparação que em proporções diferentes, né? Lá em 2005, 2006, a gente fazia shows em São Paulo, assim, era exatamente isso, assim, as pessoas compravam os ingressos e a imprensa começou a ter que engolir porque estava chamando a atenção e a crítica estava falando, e aí a minha comparação seria com a Pablo Vittar, que no começo teve uma resistência, mas como o público abraçou, a imprensa, os patrocinadores, os festivais acabaram colocando ela lá dentro, e foi o que aconteceu, assim, a gente tocava na Louca, no domingo, no Grind, mas a gente tocava também no Team Festival, abrindo para Bjork, para Arctic Monkeys, para The Killers. A gente viajou de turnê com Cardigans, com Gang of Four, no Festival da Campari, que eram festivais de marcas poderosíssimas, que tinham dinheiro. E a gente fez todos os festivais que você puder imaginar na época. Tanto esses de mainstream, como o Team Festival, o Campari Rock... mas a gente fazia os festivais mais alternativos, como o Abril para o Rock, o Goiânia Nosso Festival, Vaca Amarela, Bananada. Assim, a gente circulou. E, ao mesmo tempo, as pessoas viam as reações das pessoas. O fã-clube era muito forte. Então, isso acho que foi que levou a gente para a imprensa. Eu lembro que em 2007, eu fiz um tutorial para a Folha
ensinando como os meninos se maquiavam, né? Que ótimo! Que era um passo a passo, e no final, Uhum. a última foto era assim, depois você passa a mão e borra tudo. E eu lembro que Maravilhoso. eu não me lembro se foi o Álvaro Pereira Júnior, posso estar falando bobagem, assim, mas era algum dos jornalistas de música da época que depois ele me deu um feedback que o jornal passou assim, semanas sendo bombardeado pelos leitores, pelos assinantes. Como é que vocês podem fazer uma coisa dessa? Colocar um homem para fazer tutorial de maquiagem, não sei o quê. Então, e assim, se a Folha de São Paulo chegou a esse ponto, é porque tinha um retorno, eles sabiam que a coisa estava funcionando e que né, ia comprar. E eu fui capa da Ilustrada diversas vezes, a gente reproduziu, tem uma foto histórica que eu acho linda, uma das coisas que eu tenho mais orgulho, que é uma reprodução do sobre The Walls, do David Bowie, que é aquela capa que ele está deitado num sofá com um vestido longo. A gente reproduziu aquilo para a Folha. Então, assim, o mainstream comprou porque o underground levantou para cima. A própria Linda Quebrada, uma coisa que eu acho muito parecida com montagem nesse sentido. Eu também o acho. Underground foi quem empurrou ela para o mainstream, porque a gente sabia que ela tinha essa potência de dialogar com um número maior de pessoas e que só através da grande mídia e da imprensa mainstream, ela ia conseguir dar esse recado, e deu, né? Assim, olha, tanta de informação que ela passou no Big Brother sobre, né, transexualidade, sobre questões ligadas a gênero e tal. Não, a Linda da Quebrada é maravilhosa. Daniel, só ler uns comentários aqui e lembrar as pessoas da live. Gente, deem like, tornem-se membros, super stickers, super chat. Vocês têm que ajudar a revista Fora nesse jornalismo. Como a Patrícia, que fez um super chat para nós de R$2. Pingo com carinho. Sucesso, Marcelo, na Fórum. Muito obrigado. Bruno Nascimento, a nossa cultura foi duramente destruída no desgoverno, sem falar das questões ambientais. A Margareth tem uma missão monstra pela frente. Aura Vidal, boa noite. Boa noite. Vamos ver o que mais. Bruno Nascimento, esse dono da van abandonou mesmo o Bozo. Ou só está querendo se aproximar do Lula para estar bem? Eu acho que é as duas coisas. Vera Cristina, não é loucura, é maldade também. Aura Vidal, Jim Jones matou mais de 1.000 pessoas nas Guianas Francesas. Foi o descaso do governo dos Estados Unidos e a cegueira de seguir o líder. Sônia Angardi, gente, tem um amigo que virou a cabeça e cospe fogo pelas ventas e falar mal do Ceboso. Anda armado. Ótimo. E fala, olha, que não é mais seu amigo, né, Sônia? Porque vamos combinar que não é uma boa companhia. A energia dele deve ser péssima. Bruno Nascimento, quem votou no Bozo, com certeza se arrependeu de apoiar o desgoverno dele. Bruno Nascimento. Patrícia, essa galera tem que trabalhar, cuidar da vida, resolver as coisas, não ficar na porta de quartel, também acho. Vamos ver mais aqui. Maria José, por outro lado, temos jovens como você, Daniel Peixoto, conscientes e se dedicando à cultura. Aí, Daniel. Arduamente. Bruno Nascimento, apesar de ter gente que apoia e quer voltar à ditadura militar, querem dar o golpe, mas a democracia brasileira é mais forte. Também acho. Luzia, eu acho que esse povo não tem onde morar, por isso que eles querem ficar aí, mano, de graça. Daí tem uma galera que é isso mesmo, que não gosta de trabalhar, porque eles não gostam de trabalhar. Sabe esse povo? Gente, ontem eu comentei lá no Brocô, que é outro programa que eu tô cobrindo aqui, a Sinara, que eles falam de família, Deus, pátria, todos eles têm várias amantes, eles falam de drogas, todos eles cheiram horrores. Assim, tomam os tal dos remédios que a gente acabou de falar, né? E se entopem de remédios. Quem toma remédio controlado pode falar de álcool, de maconha, de nada, porque tem uma pesquisa, eu não vou saber com precisão os dados e os números, mas nos Estados Unidos, esses remédios matam mais do que a cocaína. Sim, os opiáceos agora. Você tem uma epidemia de opiáceos que é vendido na farmácia. A galera tá morrendo de overdose que compra para consumir como heroína. É isso. Mas essa pesquisa que eu me referi não eram opiáceos. São ansiolíticos e antidepressivos mesmo. Caralho. Francisco Arraes, boa noite, moro em Juazeiro, norte do Ceará. Tá vendo? É a cidade vizinha lá, o Crato, somos cidades irmãs. Patrícia, gostei do Daniel, jovem consciente. Ufa, nem tudo tá perdido.
Marcelo Matos, Marcelo, queridos, bom programa, primeiro. Maria Miriam, tem os patrocinadores que interesse aumentar o capital, claro. Lúcia Simões, Daniel Peixoto, sou de São Paulo e passei por esses perrengues também. A educação muda vidas, é mesmo. Vamos ver o que mais. Primeiro sextou com Lula e com o Daniel aqui com a gente. Olha que incrível. Miriam Ramos, para você, Daniel. Nossa, que creme ele usa, 41 anos com cara de 20. O segredo é não pegar sol. Lúcia Simões, movimento golpista e terrorista. A Maria Angélica também. 41 anos. Ó, todo mundo aqui chocado com a sua idade, Daniel. Tá vendo? Que bom, meu. Eu achando, Berenice, eu achando que o Daniel tinha uns 25 anos. Sou de Fortaleza. Emanuel, sou de Fortaleza e sou muito fã do Daniel Peixoto. Aí, massa. Beijos, Emanuel. Patrícia, boa noite, querida amiga. Esqueci de comentar, mas está aqui assistindo a gente a minha sobrinha, que tem 24 anos, e fui eu que apresentei o seu trabalho para ela. Ela é só fã hoje. Eu a levei, acho que é no primeiro show do Disco Massa, no Centro Cultural de São Paulo. Você começou ali, não foi um dos primeiros shows? Sentava com vestidão, com uma guitarra. Sim! Lembra? Esse show foi lindo. Foi no Isso. CCS, Centro Cultural São Paulo. Isso, quando a gente... eu lembro perfeitamente desse show. Foi bem legal. Foi no Centro Cultural. Eu lembro desse dia e acho que lembro de você lá, assim, nesse dia. Acho que Como chama a tua sobrinha? Natasha. Beijo, Natasha. Vamos ver mais aqui. A Patrícia deu um superchat de R$5 para nós. Daniel, você só sai da live se cantar os segredos da juventude, se contar os segredos da juventude. Eu já contei. É isso. Não tomar sol. Não tomar sol. E dormir. Durma bem. Nossa, dormir. Você sabe que, olha que loucura, depois da pandemia eu virei uma pessoa que dorme mais, mano. A coisa do sono está muito ligado às responsabilidades, né? A gente acorda, às vezes, mesmo sem o alarme, porque a gente sabe que tem coisas para fazer. Quando você não tinha absolutamente nada para fazer, a gente tinha a permissão de dormir. Mas eu sempre tenho um problema de chegar ao sono, dormir, porque eu sou ansioso, então fico pensando. Sim. Mas depois que eu durmo, eu tenho sonos assim de 12, 14, 15 horas. Nossa. Tem mais um comentário para você. Daniel, é do Theo Barbosa. Daniel, seu lindo, além de tudo, tu encanta também pela inteligência, com esse desfile de vivência e conhecimento sociopolítico. Me faz melhor que qualquer agro. Aliás, vou nos seus shows facinho. Oba! Olha, as pessoas aí, a galera que está acompanhando, que não conhece o meu trabalho, Daniel, gente. Joga o meu nome no Google, Daniel Peixoto. A maioria das minhas redes sociais são verificadas, então é o que vai aparecer primeiro, tanto nas plataformas de streaming, Deezer, Spotify, iTunes, Apple Music. Se você jogar Daniel Peixoto, vai aparecer lá o primeiro. E nas redes sociais também, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, eu estou em todas. Então, são todas verificadas. Então, se você jogar Daniel Peixoto, é o que vai aparecer primeiro. Tem mais um comentário aqui, que é de conterrâneo seu. É da Luísa Oliveira. Gostei do Daniel, conterrâneo. Eu moro em Fortaleza, um pouco distante do Cato, mas não conhecia. Parabéns pela inteligência. Temos muitos cearenses que se destacam no cenário musical. Sim. É isso. Como eu disse antes, porque nós vamos falar agora também do seu trabalho atual, mas eu separei algumas fotos do Daniel para vocês virem as transformações que o Daniel já passou. Pode soltar, Gui. Essa na época do montagem, né? Montagem. Essa foto não tem tratamento nenhum, assim, é só luz, não tem Photoshop, não tem filtro. Essa foto foi feita, eu acho essa foto uma obra de arte. Eu quero ainda, inclusive, emoldurar, assim, fazer um quadro, porque é do Nino Arraes. O Nino é um super fotógrafo de São Paulo. Isso aí, assim, era um fundo branco, ele colocou essa luz vermelha atrás e essa luz azul em mim. E não tem um risco de Photoshop ou de filtro. Essa foto foi batida desse jeito, assim, eu amo. Uau, quem não sabia disso? Linda, é uma obra de arte mesmo. Esse vestido é do Ricardo Sammartini, que é uma outra obra de arte, que é todo pintado à mão. É linda. Isso é realmente uma obra de arte. Lindo, lindo. Pode colocar o próximo, Gui.
Essa minha Aí era entrevista... Conta. Essa daí quando eu entrava ao vivo, às vezes... também tem um trabalho com comunicação, assim, eu fiz muita colaboração para a MTV, e nessa época eu entrava ao vivo no GNT Fashion, esse programa não existe mais, mas era São Paulo Fashion Week, comentando moda, falando dos looks, era Eu uma coisa lembro. assim. Era isso. Eu lembro disso. Isso é de 2007, é um neném, né? Nossa, uma criança. E esse cabelinho, esses dias morreu a Vivienne Westwood, eu fiz uma matéria incrível, que tem até no YouTube, eu não tive coragem de compartilhar. Eu estava com um cabelo, que na época eu achava, era esse cabelo, que eu achava a coisa mais linda do mundo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, como as coisas mudam com os anos. Mas para a época era legal. Não, e tinha essa coisa de eu fazer para realmente ficar, não feio, mas grotesco e chamar atenção por outras questões, entendeu? Sim. Sim. Pode passar, Gui. Essa é da revista Capa. É da Capa, né? Você lembra quem foi o fotógrafo? Fábio Mota. O Fábio Mota, aí você não estava lembrando o nome dele, o Fábio Mota, talentosíssimo, Fábio maravilhoso. Mota, que talentosíssimo, que já era um grande fotógrafo nessa época, mas que de uns 6 anos para cá se tornou uma potência no mercado de fotos homoeróticas. Ele tem livros lançados com fotos incríveis, e ele é um super artista. E nessa época, quando foi ele quem pediu para... Eu comentei com alguém que tinha sido convidado para fazer a capa da revista, e ele foi quem foi atrás da produção para fazer as fotos, e o figurino é do Valério Araújo. Maravilhoso também. Pode passar, Gui. Essa foi do show do Montagem de 2 semanas atrás, que eu te falei, que foi um show especial, que foi o primeiro show que, assim, a gente está, né, com essas ideias de retomar essas comemorações que seriam para os 15 anos, a gente está tentando fazer agora para os 18 anos. E aí esse show foi tipo um aviso, assim, estamos de volta, estamos no ar, estamos juntos de novo. E gravando, a gente já tem algumas músicas prontas, a gente vai lançar um disco que não tem nas plataformas ainda, né? Porque a gente passou por essa transição. Tem 3 discos do Montagem nas plataformas digital, mas um último que ainda falta, a gente vai disponibilizar e também vai colocar coisas inéditas. E esse show foi muito recente, tem 15 dias no máximo. Ai, que massa! Tem mais uma, né, Gui? Esse é o single, novo, né? Fala um pouco dele para nós, Daniel. Então, eu tô preparando um disco. Eu tô preparando, não, o disco está prontíssimo, e eu fiquei adiando o lançamento por questões pessoais, assim, como eu faço tudo na independência, uma das questões que me prenderam muito como hoje a música é muito... Isso me entristece. Os lançamentos musicais são muito descartáveis. Assim, uma música com 15 dias depois já é considerada uma música velha. Isso me deixa aterrorizado. Sim. E eu ainda não lancei esse disco porque eu estou ainda atrás de alguma empresa, algum patrocinador que possa me oferecer uma assessoria de imprensa à altura do que o disco merece. O disco tem várias participações lindas. Tem o Silvério Pereira, tem o Getúlio Abelha, tem a Felipe Cato, que são artistas, né, já consagrados. E essa menina que está aí na foto da capa comigo, eu literalmente vi crescer. Ela é filha do Carlos Eduardo Gadelha, que é o músico, guitarrista desde os tempos do Montagem. E ela cresceu nesse universo musical. E quando eu fui gravar, ele produziu algumas coisas para esse meu álbum, e eu ouvi umas demos que ela tinha feito e fiquei apaixonado, porque é um talento gigante. E essa música, Late Night Memories, vai estar no disco. E quando você lança um álbum, esse meu disco vão ter 14 músicas, as pessoas nem sempre prestam atenção em todas. Sim. Como essa é a menos comercial, né? Assim, tem músicas mais pop, tem músicas com esses artistas que já são consagrados, que obviamente essas músicas vão ter mais notoriedade que outras. Eu quis lançar como single para fazer um lançamento oficial, para trazer essa artista nova,
que às vezes tem tanta artista legal assim e que só precisam de uma oportunidade. Eu recebi Sim. tantas oportunidades incríveis na minha vida, muitas delas sem ter pedido, que eu queria retribuir isso também. E é uma artista que tem muito talento, é a Clary. Esse é o primeiro lançamento oficial dela, mas ela tem muitas canções lindas que vão ser lançadas depois. E está disponível em todas as plataformas. Escutem, é uma música que tem uma pegada meio trip hop, meio Lana Del Rey, meio Massive Attack, meio Portishead. E é o meu single mais atual. Eu lancei tem, acho que 15 dias. E aí agora foi o último. Depois dele eu vou lançar o álbum completo. Ainda não sei a data, mas acho que logo depois do Carnaval. Ótimo. Pode passar, Gui. Esse é o ápice do montagem. Assim, essa foi uma época, acho que foi o momento maior de a gente chegou no topo mais alto, assim, que foi, acho que de 2008. Foi nessa época que a gente estava tocando com Arctic Monkeys, com The Killers, fazendo turnê internacional. A gente, sabe, estava... Era notícia, essa coisa, né, era The Guardian, revistas japonesas, assim. Esse é um momento muito especial, assim, tipo, até a foto a gente está com cara de rico, assim, que no começo as fotos eram uma coisa mais punk. Esse momento aí acho que foi o momento de maior exposição e de maior retorno, assim, e tal. Muito bem. Daniel, também eu queria falar um pouco, o seu primeiro disco solo, né, que é o Mastigando Humanos, foi um disco que, né, que fez muito sucesso, assim, né? Tem Olhos Castanhos, né? Virou tema de uma novela, né? Foi Olhos Castanhos, né? Que virou... Isso, foi lado a lado. Como que é um artista underground, né? Alternativo, independente, ver a sua música? Como que foi essa experiência? Foi incrível, assim, porque a TV ainda hoje, assim, a internet é muito democrática, mas a TV até hoje ainda é a forma mais rápida das pessoas chegarem a alguma coisa, alguma notícia. Imagina assim, quando você está numa novela onde a minha música tocou em todos os capítulos, porque ela era tema da antagonista, né, que era... Essa novela, primeiro eu preciso falar que essa novela é uma obra de arte, que a Globo não fez nada parecido desde então. Chama Lado a Lado, foi escrita pelo João Gimenez Braga. Ela foi a primeira novela que tiveram protagonistas negros. Era Lázaro Ramos e Camila Pitanga. E ela tratava da questão assim, tipo, depois da abolição dos escravos, para onde essas pessoas foram, né? E tem um teor histórico extremamente rico, assim. É uma novela que eu tenho, inclusive, ganhou um Emmy, correndo na época com a Avenida Brasil, que foi aquele sucesso. Sim. A Avenida Brasil era a novela das 9, foi 2012, foi um ano, 2012, 2013. E a Lado a Lado era a novela das 6. E tem essa carga histórica que conseguiu ganhar de Avenida Brasil, que foi aquele fenômeno, porque a novela é realmente uma obra-prima. E tocou bastante. Então, assim, foi a primeira vez que eu consegui chegar em determinadas pessoas que nunca tinham ouvido falar. Isso é muito legal, porque assim, as pessoas ouvem na TV, elas vão atrás, a música já tinha um clipe, já existia o iTunes, né? Não tinha Spotify, Deezer, mas você já conseguia ter acesso à música, se você digitasse lá. Então foi uma coisa incrível, assim, porque abriu muitas portas. Eu consegui fazer muito. A turnê desse disco foi uma turnê muito bacana, porque teve essa coisa da exposição da novela, a gente rodou pra caramba, assim. E foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro, assim, tipo, de verdade com música, sabe? Assim, tipo, pá, você ganhou uma grana que eu acabei investindo nos meus trabalhos futuros, assim, tipo. Mas foi uma experiência incrível e é engraçado porque como essa novela ganhou o Emmy internacional, ela foi vendida para muitos países, né?
acho que foi vendida para 80 países. Não sei, claro que não foi transmitida. Muitas emissoras compram e depois passam, mas ela passou nos Estados Unidos, ela passou em Portugal, ela passou na Ásia. E aí, quando passa lá, aí eu ganho um dinheirinho de novo, então acho ótimo. Que incrível, né? Mas olha a dimensão, né, de uma música que vai para uma trilha. Não, a televisão, é como você falou, aqui no Brasil ainda é... É a forma mais rápida, assim. A gente tem essa democratização da internet e dessas celebridades que se tornam, né, gigantes sem precisar da televisão e que o público da TV muitas vezes nem sabem quem elas são. Isso é ótimo, porque democratiza mesmo essa coisa. Mas a televisão é uma coisa de louco, assim. Saiu ali na TV, a chance que você tem de que aquilo se torne um sucesso e de que as pessoas vão consumir aquilo é muito maior do que simplesmente a gente soltar a música na internet. Essa música já existia antes da novela. Eu lancei essa música um ano antes. Inclusive, acho que você cobriu esse show que eu fiz no Sesc Pompeia, do lançamento do Mastigando Humanos. E a música já tinha sido lançada ali, naquela época, mais de um ano antes. E quando a Som Livre e o João Ximenes Braga convidou... eu fiz de novo a turnê do disco que tinha sido lançado um ano antes, porque a música estava tocando, e assim, tipo, sabe, estava no táxi, a música estava tocando no táxi, assim, meu Deus! É legal. Que incrível, que ótimo. Só pegar mais uns comentários aqui para você. Theo Barbosa, parabéns, Fórum, pelo trabalho de equivalência. Sinara, sua gata. Sinara tá de férias, gente, ela volta no mês que vem. Será que vocês acham que eu sou a Sinara? Não, ela fala aqui, ó. Obrigado pela oportunidade de nos trazer Marcelo Heiler. E essa pessoa, aliás, de brinde, o Daniel Peixoto. Maravilha. Vamos ver o que mais. Eu lembro, a Débora aqui, eu lembro de Testículos de Mary na MTV. Olha lá. Fizeram, o Testículos de Mary apresentaram um prêmio no VMB. Eles tinham, era só a MTV que dava espaço para elas. Assim. Sim, era muito importante a MTV. Aquela MTV, né? Aquela. Eu sempre falo em entrevista, pode procurar, assim, impressa, online, essa coisa que eu te falei de fazer, né, o storyline, de trazer quem foram os pioneiros, porque assim, ninguém conhece hoje em dia, as pessoas não sabem nem quem é o Montagem, imagina o Testículos de Mary. E eu acho uma pena, porque elas foram realmente pioneiras e transgressoras, e eu fui fazer um show há alguns anos no Recife, e encontrei uma delas lá, sendo garçonete numa lanchonete, num bar, e, sabe, assim, me ajoelhei, agradeci, sabe, acho que essas pessoas precisam ser reconhecidas, e não tinha, assim, tipo, as pessoas tinham medo delas, porque era uma coisa além do Marilyn Manson, sabe, não era uma coisa divas, travesti divas, elas eram demoníacas, assim. Ótimo. A Berenice, gratidão, Marcelo, por nos apresentar Daniel Peixoto. Ela me deu uma bronca aqui depois, está atrasado nos comentários. Calma, gente. Estamos com uma conversa. São muitos, né? Patrícia, Berenice, não pegar sol, primeira dica. Isso. Berenice, difícil que Natal. Ara Vidal, minha Mato Grosso arrasou na época, apareceu com Secos e Molhados, dançando com seu corpo escultural. Fui no show do Ibirapuera, maravilhoso. Lúcia Simões, lascou, eu amo pegar sol. Então, gente. Berenice Ferreira, sobre a sua juventude. De novo, tem mais coisa, não é possível, hein, para manter a pele assim. Não tem, eu juro. Eu fumo cigarro, eu bebo. Tá assim, vendo? Não faço skincare. O sol, gente, acreditem em mim. Podem perguntar ao dermatologista, assim. Você não pegar sol e passar o bloqueador solar, você nunca vai precisar de tratamento nenhum, assim. É isso. Sim. Bom, Daniel, muito obrigado pela presença. Foi uma honra tê-lo aqui na primeira sexta-feira sobre o governo Lula. O pessoal da Fórum continua aí, que eu vou ler os outros comentários. Então, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço o espaço de sempre, não só de hoje, mas tenho muito carinho pelo Fórum, sou leitor, tenho um carinho por você. Obrigado às pessoas que acompanharam. Prazer a quem não me conhecia. Como eu falei, joga lá meu nome no Google, me procura nas redes sociais e vamos trocar uma ideia, vamos falar sobre música. Obrigadão, Marcelo. Um beijo enorme. Beijo. Tchau, Daniel. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.